Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos de volta à Rede GAC Podcast, segundo bloco, hoje, dia 27 de abril. Teremos aqui um bate-papo com a doutora Paula Cossedey e Ana Cláudia. Lina Pésia, conduza. Estamos praticamente no mês de maio, ou estamos no mês de maio, mas vamos falar aqui muito sobre maternidade. Se você é mulher, quer se tornar mãe, se você está tentando se tornar mãe, não conseguiu ainda, ou se você já é mãe e está para enlouquecer, o seu lugar também é aqui, tá? Mulheres, maternidade, filhas, vamos ter um bate-papo aqui para a gente entender as perspectivas, o que a gente pode fazer, soluções. Hoje será um dia aqui de muitas respostas, com certeza. Fiquem aqui conosco. Mande essa entrevista para aquela pessoa que você lembra que, poxa, quer ser mãe. Doutora Ana Cláudia é infertileuta. Doutora Ana Cláudia é ginecologista especializada nisso. E temos aqui a doutora Paula Cossedey, esse nome chiquíssimo, que também vai te solucionar, vai te trazer informações para você se preparar para esse momento da maternidade, fisicamente, porque às vezes você não está engravidando, não é por nada demais, é só porque você está com o corpo aí todo inflamado, cheio de problemas, cheio de BO. Então fique aqui com a gente para você tirar suas dúvidas e compartilhe essa entrevista aí com o máximo de mulheres maravilhosas que você conhece. Eu quero começar com a doutora Paula. Eu já acompanho o seu trabalho pelas suas redes sociais, pelo seu Instagram, e gosto muito da sua forma de acolher e de tratar os temas. Eu vou pedir que você explique como é o tipo de terapia que você faz, o que é que você serve para que as mulheres entendam como elas podem se sentir cuidadas por você. Primeiramente, obrigada pelo convite, Lina, Kilder, é um prazer, doutora Cláudia, é um prazer estar aqui. E eu enxergo a mulher pela visão da medicina chinesa como um todo. Então, você é corpo, você é mente e você é espírito. Então, nós não podemos falar de fertilidade, de gerar uma vida, se você não estiver em equilíbrio. E, para isso, você precisa estar em equilíbrio mental, emocional e espiritual. Isso vai além de religião, isso vai além do que você acredita, isso faz parte do tripé da medicina chinesa. E é sobre isso que eu trabalho, sobre o tipo de alimentação que essa mulher coloca dentro dela, o tipo de mentalidade que ela tem, porque nessa vida acelerada que nós temos, e você, que é acelerada, que não consegue parar, que a sua mente fica o tempo todo agitada, dificilmente você vai conseguir engravidar, porque você não está conectada com o seu corpo. Na medicina chinesa, nós acreditamos que o corpo, o útero e o coração, eles estão interligados. Então, se você é muito ansiosa, se você é muito estressada, se você está agitada, isso atrapalha a sua fertilidade. Que forte, hein? Que forte. Vem cá, minha filha, nessa vida de hoje. Vamos entrar em termos práticos aí. Eu escuto muito uma frase que me incomoda muito. Me incomoda muito quando uma pessoa me diz assim, ô amiga, porque eu estava na correria. Sabe por que me incomoda? Porque eu percebo que aquela pessoa está com falta de consciência. Perfeito. Correria? O dia tem 24 horas para todo mundo. A sua vida é mais ocupada? A sua vida... Olha, uma vez, no quartel, eu estava com uma mesa assim, cheia de papel, porque eu trabalho assim, né? Minha mente, ela funciona assim. Tchá, criatividade. Tchu, tchu, tchu. E aí o comandante chegou. O brigadeiro Kuiper entrou na minha sala e disse assim, bora pra educação física. Eu levantei, né? Quando ele chegou, eu levantei. Licença. Bora pra educação física. Eu falei, ai, coronel. Na época ele era coronel, hoje ele é brigadeiro. Tô muito ocupado, tô aqui na correria, não dá não. Ele olhou pra mim e disse assim, ó. Então eu não tô na correria, eu sou desocupado? Perfeito. Ah, você tem muita coisa pra fazer, eu não, né? Não, eu não quis dizer isso. Então, gente, eu já passei por essa frase simplória, que não eleva a sua imagem em nada, que só mostra que você está totalmente perdida na sua vida. Você não está na correria nada. Você está desequilibrada. E desconectada. Desconectada, sem consciência. Porque tem uma frase na medicina chinesa que ela diz assim, ninguém se mantém muito tempo na ponta do pé. E é sobre isso, ninguém, se você está aí nessa vida louca, corrida, sua vida tem 24 horas como a nossa, mas está faltando uma coisa que se chama prioridade.
Você, mulher, não está dando prioridade a si mesma. Muitas vezes, nós cuidamos de tudo e de todos e esquecemos de nós mesmas. E a gente ouve isso com frequência nas redes sociais, né? Essa frase a gente ouve muito e às vezes passa, entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí quando a gente tem o problema de saúde, quando a gente vai parar na emergência, a gente ouve do médico e aí a gente começa a dar um pouco mais de atenção. Doutora Ana Cláudia, você recebe muitas mulheres que querem engravidar e estão nessa situação de estresse, correria. Como é? Você tem esse tipo de mulher que chega para você lá no consultório, minha filha? Sim, com certeza. Primeiramente também, obrigada pelo convite, Lina, Kildare. É sempre importante a gente trazer essa pauta, porque é uma coisa que, apesar de ter muitas pessoas que sofrem com essa dificuldade, né, de engravidar, a gente fala muito pouco sobre isso, é um tabu muito grande. E, sim, tem muitas pacientes, né, tem muitas mulheres que chegam e estão nesse redemoinho da vida de fazer várias coisas. A cobrança, né, para a mulher hoje em dia é muito grande, não só dar conta da casa, como do trabalho. E muitas vezes nessa correria, os hormônios ficam desregulados, né, justamente pela questão do estresse, e é como a doutora Paula falou. Isso vai acabar levando à dificuldade de engravidar por uma questão fisiológica, não é só uma questão psicológica, né? Porque você acaba tendo aumento de certos hormônios que vão ali dificultar a sua ovulação, que vão ali alterar a sua pressão, alterar a sua glicemia, e aí acabando levando a uma dificuldade de engravidar. E a gente fica pensando que isso não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver. O nosso dia a dia corrido leva muito a essa questão da qualidade de vida, né? E a gente não percebe que a nossa qualidade de vida está afetada. E, sinceramente, meu amor, se você tá desse jeito, é melhor você não engravidar, viu? Porque imagine se sua vida já tá esse caos, esse redemoinho. Aí você vai colocar um filho, uma vida. Não é mais uma coisa, não, amor. É o tudo da sua vida por pelo menos 2 anos, pelo menos na minha perspectiva, vai ser essa nova vida. Essa criança. Então, às vezes, Deus está até lhe ajudando. Olha, vai se cuidar primeiro. E quando você consegue perceber isso em exames para saber esses níveis. Então, antes de você partir para uma medida mais de infertileuta, não sei se eu posso falar assim, porque a pessoa ela pensa assim, ela pensa assim, eu não vou. Eu vou para uma médica infertileuta, eu não vou não, porque eu não vou pagar para fazer fertilização in vitro, porque eu não tenho dinheiro. Ou eu não tô, não é que eu não tenha também, né? Outra frase que eu detesto, quando a pessoa fala não tenho dinheiro. Sai de perto de mim. Não tenho dinheiro. Isso não é prioridade para mim, porque dinheiro você tem. Você tem, que eu sei. Mas se você não quer priorizar a fertilização in vitro, porque você tem outras prioridades financeiras, saiba que às vezes são ajustes que são feitos nos seus hábitos de vida, na alimentação, né, que você consegue conduzir para que a pessoa consiga ter êxito na gestação. Você tem casos assim? Como é que funciona essa parte? Com certeza. A gente vê que as pessoas, né, chegam com essa questão dessa desregularização. Às vezes não procuram, né, o especialista pelo medo de achar que a gente só vai indicar uma fertilização in vitro, mas nem sempre, na verdade, nem sempre precisa de uma fertilização in vitro. Às vezes é um ajuste muito pequeno de uma parte hormonal, de uma questão até de atividade física, do dia a dia, que vai ali melhorar e desencadear ali a questão da ovulação, a questão, né, da melhora total da questão da inflamação e acabar acontecendo uma gravidez espontânea. Então, não precisa também ter medo de procurar o infertileuta, não precisa ter medo de procurar a ajuda, porque nem sempre vai querer dizer que vai precisar de um tratamento de alta complexidade, ou às vezes uma inseminação. Não quer dizer que seja isso, né? Precisa realmente primeiro ver o que é que está acontecendo, e às vezes um ajuste bem pequeno pode ajudar a melhorar essa situação e a gravidez acontecer. Agora me diz assim, a mulher está indo ao ginecologista, quer engravidar, está lá com o parceiro dela, ou não está com parceiro, mas quer engravidar. Eu já passei por isso. Qual é a idade que você acredita, que você recomenda
que a mulher procure um profissional infertileuta, ginecologista infertileuta, porque às vezes ela está indo no ginecologista, mas o ginecologista não tem especialidade para ajudá-la nesse aspecto. Qual é a idade que você recomenda, alerta o sinal vermelho, procure infertileuta? Bom, veja bem, para procurar um infertileuta, a gente tem, né, algumas orientações de rotina, que a primeira delas é que se você tem abaixo de 35 anos e já está tendo, né, tentando engravidar há pelo menos 12 meses sem conseguir, então isso aí já é uma indicação de procurar um especialista. Caso a pessoa já saiba que tem alguma questão de dificuldade, né, algum ovário policístico, como endometriose, a procura deve ser imediata. Não quer dizer que já seja um tratamento de fertilização, mas é para poder a gente avaliar como é que está essa situação, né, da doença, fazer alguns ajustes de medicações para poder favorecer que essa gravidez aconteça de forma mais rápida. A partir dos 35 anos, se tem 6 meses de tentativa, já é indicado também procurar essa ajuda. E a partir dos 40, independente de tempo, aí também é importante já procurar um médico especialista, porque a gente aí já tem um tempo curto para poder tentar essa gravidez. Um tempo curto por conta da quantidade de óvulos, da quantidade de óvulos, Isso. Da quantidade de óvulos, e né? da qualidade também. Da qualidade desses óvulos. Porque a gente já nasce com a quantidade Exato. determinada. A gente nasce com aquela quantidade de óvulos que a gente, né, foi desde o útero da nossa mãe, e a gente só vai perdendo com o tempo. Desde a infância, na verdade, a gente já vai perdendo, mas o que é uma coisa natural, é uma coisa fisiológica. A partir dos 35 anos, essa quantidade já diminui de forma mais abrupta, e a qualidade deles também vão influenciar, né? E aí, a partir dos 40, essa qualidade vai ser bem menor, e influenciando aí na chance de gravidez natural e na chance de gravidez até por fertilização in vitro. Existe uma etapa que é de contar os óvulos. Sim. Né? É o que a gente, na verdade, é contagem de folículos antrais, né? Que é uma ultrassom especializada que a gente avalia justamente essa reserva ovariana, né? A reserva ovariana, que é a capacidade dessa mulher de ter esses óvulos, né? Da gente ter uma ideia de quanto está esse ovário, né? Para produzir, inclusive, a partir de estimulação. Então, a gente faz essa contagem, geralmente ali no início do ciclo menstrual, em torno do 5º dia, né? Da menstruação. E daí a gente pode ter uma ideia de como é que está essa saúde ovariana. A saúde ovariana tem relação, porque eu quero que ela traga já alguma dica, alguma solução para as mulheres. A saúde ovariana tem relação à qualidade desses óvulos, para falar mais de forma mais popular, né? Tem relação aos hábitos. Total, com certeza. Como que né? Então, ela poderia ajudar essa mulher dentro das sessões que você trabalha? Como é que você... Lina, para você ter ideia, eu tive uma amiga que ela não conseguiu engravidar porque trabalhava muito à noite. Então, como essa mulher perdia muitas noites, ela era enfermeira, a qualidade de óvulos dela perdeu muito. E aí o médico falou que você envelheceu em anos. Apesar de você ter 40 anos, pra gente, você já tem mais idade. Então, assim, viver de forma frenética nos deixa doente. E como você conseguiria ajudar essa mulher que está vivendo de forma frenética? A doutora Ana Cláudia analisou, seus óvulos, minha filha, precisam... Eu sei que não dá para recuperar o que perdeu. Isso. Mas dá para minimizar, mitigar, para não perder mais qualidade desses óvulos. Mais ainda, né? Porque o tempo é impacável, vai continuar seguindo. Mas existem... O que você pode colaborar com o seu trabalho? Quais são as técnicas que você tem que vão interferir nessa qualidade dos óvulos? Então, nós precisamos entender que para gerar uma vida, para a mulher ser fértil, é como se fosse um ninho. O seu corpo é um ninho. Então, ele precisa estar aquecido. Por exemplo, uma mulher que tem frio no útero, para nós, ela não vai conseguir engravidar. Então, nós temos que melhorar o aporte sanguíneo dela. Então, você tem que ver uma preparação toda de dentro para fora. Então, a gente já falou sobre a questão de conectar a mente, o útero e o coração. Nós temos que aquecer. Uma dica simples e boba, mas que parece besteira, mas que faz diferença. Por exemplo, uma mulher que quer engravidar e anda descalça. Para a gente, isso influencia muito. Por quê? Porque isso joga frio no útero. Uma mulher assim não consegue, provavelmente não consegue engravidar. Mas por quê? Porque ela já tem um útero frio.
Então ela vai o quê? Ela vai andar calçada, ela vai tomar banhos quentes para aquecer o útero. Então nós preparamos esse corpo para gerar uma vida. Não é simplesmente você só olhar como está os seus óvulos, né? Você vai olhar como que está o seu corpo. Então, se ela não tem sangue, dificilmente ela vai conseguir nutrir este corpo, então ela também não consegue gerar uma vida. Então, a gente vai melhorar como que está esse aporte sanguíneo. Às vezes, as mulheres fazem exames de sangue e dá lá que ela não tem anemia, mas para nós, na medicina chinesa, eu avalio a língua e avalio o pulso. Pelo pulso e pela língua, eu já sei se a mulher é estressada, se a mulher é ansiosa, se a mulher tem sangue ou não. Depois eu vou olhar. E o homem também? Você olha o homem também? Olhamos também, claro. Teve um paciente meu que ele não conseguia gerar um filho, né? E o médico disse, olha, aqui só com intervenção cirúrgica para a gente poder melhorar a qualidade desses espermatozoides. E aí eu entrei com fitoterápicos da medicina chinesa, melhorei a alimentação e ele conseguiu sem a intervenção cirúrgica. Olha, eu não quero engravidar de novo, mas eu quero você na minha vida cuidando de mim, amor. Porque você merece não viver ansiosa, nem estressada. Você merece ter uma boa qualidade de sono, porque o sono também influencia, não é verdade, Cláudia? Então, a alimentação, uma mente desacelerada, você precisa estar conectada com você para gerar um filho. Gente, eu tô chocada aqui, eu e Kildare, porque essa coisa de andar... Agora uma curiosidade. Água também, água que não pode ser água gelada. Não água pode ser água gelada, não né? pode beber, porque atrapalha o seu estômago, dificulta o processo de produção de sangue para nós, dificulta a digestão. Saladas cruas, mulheres que querem engravidar não podem comer saladas cruas, ter preferência para saladas cozidas. Gente, agora saindo um pouquinho da mulher que quer engravidar, uma curiosidade, né? Minha família é do interior e sempre falavam, não anda descalça para não ficar cheio de gases. Isso também tem alguma questão com a medicina chinesa? É porque gera frio dentro de você. Se gera frio, atrapalha a sua digestão. Então, uma digestão mais lenta pode produzir muitas outras coisas. Mulheres que arrotam, por exemplo, homens, mulheres que arrotam muito. É um sinal de que o estômago não funciona direito. Se você come, você fica muito estafado, ou se você come qualquer pouquinho e você já se sente inchada, seu estômago não funciona direito. Tá vendo, filhinho? Meu amorzinho? Você vai andar calçado com sua pantufa do dragão, os pés do dragão do poder, tá? Pra não ficar rotando toda hora, tá rotando toda hora. Deve ser isso, a mamãe agora você vai ficar calçado, viu? Esses recados são bem bacanas. Não, só esse tempinho de entrevista aqui, gente. Se acabasse agora... aprende muito aqui, velho. Se acabasse agora, já tava sendo muito legal. Vocês são incríveis. E compartilhem, gente, esse depois, né? O podcast ele é ao vivo. Mas normalmente o ao vivo as pessoas estão trabalhando, esse horário, né? Daqui a pouco elas vão almoçar, talvez devam entrar. Mas a entrevista fica aqui no arquivo, gravado. Então a pessoa pode acessar, vocês podem indicar para que as pessoas assistam essa entrevista, porque é ouro isso aqui. Ouro. Agora eu queria perguntar. E o que eu achei também muito interessante é que doutora Paula traz a medicina chinesa. Doutora Ana Cláudia trabalha com a medicina tradicional alopata, é assim que eu posso chamar? Isso. Alopata. Exato. E às vezes a gente pensa, né? Não vai casar, né? não vai conversam, casar, né? não conversam. Mas a gente vê que você está reforçando algumas questões que ela está trazendo da medicina chinesa também, se são concretas na medicina tradicional, né? Como isso aí do... A gente usa muito a parte da acupuntura também para poder tentar melhorar resultado, né? De fertilização fertilização in vitro. Geralmente não é a primeira opção, porque também tem outras questões que a gente vai orientando e vai ajustando, mas é uma coisa que ajuda muito. Principalmente quando a gente vai fazer transferência de embrião, né? Que a gente vai preparar ali o útero para receber o embrião. Existem protocolos, né? Próprios da acupuntura que podem ser utilizados. Sim, eu tenho pacientes que vêm para preparar o corpo para receber essa fertilização. E você trabalha então com acupuntura, o que é mais que você... Florais. Qual o seu leque? Eu trabalho com acupuntura, florais, fitoterápicos, dietoterapia. Por quê? Porque nós usamos o alimento a seu favor. Por exemplo, mulheres ansiosas que tomam muito café,
usam muito gengibre, canela, isso atrapalha. Por quê? Porque isso estimula a ansiedade. Então, às vezes eu tive pacientes que tiveram dermatites atópicas. E aí, você usa canela todo dia de manhã cedo, Paulo, tudo que eu uso canela. Então, isso piora. Então, o alimento, ele pode ser usado a nosso favor ou ele pode estar trabalhando contra nós. Então, eu trabalho com dietoterapia, florais, fitoterápico e mudança de mentalidade. E a sessão de terapia também, né? Você atende como... Você é fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta mas de formação. Então, eu sou fisioterapeuta de formação. Eu sou especialista em medicina chinesa e agora eu estou fazendo uma pós em fitoterápicos. Eu já tenho uma formação em fitoterápicos e agora eu estou fazendo uma pós em fito e uma pós em inteligência emocional. Por quê? Porque se você não tiver mudança de mentalidade, não adianta. O que foi que essa mulher proferiu a vida toda? Que ter filhos dá trabalho, que não é bom ter filhos, que agora não era a hora. Então, tudo isso, o seu cérebro entendeu que você não precisa gerar filhos. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade. Ter filhos dá trabalho, mas tudo na vida dá trabalho. Qual o trabalho que você quer? Que você escolhe. Que você falou uma frase, agora não é a hora. Eu queria que a doutora Ana Cláudia trouxesse pra gente a consequência dessa ideia de agora não é a hora. Porque as mulheres, elas estão postergando a maternidade. Quem sou eu para levantar aqui julgamento? Porque eu posterguei muito a minha maternidade. E até pensei que eu não fosse conseguir mais me tornar mãe. Graças a Deus eu consegui. Vou contar aqui para vocês daqui a pouquinho como a doutora Ana Cláudia me impulsionou a conseguir ter essa minha realização. Mas fala um pouco para a gente sobre os perigos dessa postergação e do ciclo reprodutivo natural. O que ele quer da gente? Então, a natureza, né, ela é sábia. A gente foi programada, digamos assim, para engravidar cedo, né? Cedo no nosso parâmetro atual de vida moderna, né? Em torno dos 20 anos, ali 18, 26 anos. 35 acima, a gente já tem essa queda da fertilidade. Já tá idosa, né? Acima de 40 anos, a gente já tem um aumento das chances de abortamento e das chances também de bebês, né, com síndromes, digamos assim, de forma mais frequente do que mais novas do que 35. Então, se a gente vai postergar, a gente tem que estar consciente do que pode acontecer, né? Não que vai ser impossível engravidar, mas a gente tem ali um casal que não tem nenhum problema de saúde e está tentando engravidar, a parceira tem em torno de 30 anos, a chance de engravidar por ciclo menstrual é em torno de 20%. Né? Quando a gente vai ter lá uma paciente, uma mulher acima de 40 anos, essas chances aí já vão ser de 10% para menos, sendo que vai ter uma chance maior de abortamento. E essa questão da questão das síndromes. E aí, se a gente pensa, né, hoje em dia a gente tem o que a gente tem para poder fazer para essa possibilidade de postergar, né, a gravidez. A gente tem a possibilidade de criopreservar os óvulos. Então, se aquela mulher, né, a gente já orienta isso, né, se aquela mulher não está no momento de engravidar, está ali em torno dos 30 anos, né, pensa em fazer um mestrado, um doutorado e as milhões de coisas que a gente pensa em fazer, o ideal era poder, né, fazer o congelamento desses óvulos, porque a gente vai estar ali congelando a chance que ela teria nessa idade de 30 anos. E né? congelando a qualidade, o óvulo com aquela qualidade jovem. Exatamente. E aí, lá na frente, quando ela tiver 40 anos, ela pode ter essa chance de gravidez que ela teria, né, em torno dos 30. Então, isso hoje em dia é uma obrigação nossa, né, independente de ser especialista em fertilidade, da gente orientar o que a gente tem de tecnologia para isso. E, além disso, né, além da questão dessa possibilidade de congelar os óvulos, é pensar nessa qualidade de vida, né, levar a vida, né, de forma com mais qualidade, né, com atividade física, com uma boa noite de sono, com alimentação adequada, para poder essa fertilidade durar mais, digamos assim. Evitar bebida alcoólica, evitar tabagismo, tudo isso vai influenciar. Certo. Então, o que você está trazendo é uma solução para quem escolhe. Aí tem uma coisa: escolher de maneira consciente. Você pode escolher postergar sua maternidade com segurança, com consciência. Aí você vai lá, se programa, se organiza e congela o seu óvulo. E aí você faz sua pós, você faz seu mestrado, você lança sua empresa,
ou vai viver a vida, vai viajar, faz o que você quiser. Eu tinha uma colega que ela disse que só iria engravidar depois que ela conhecesse não sei quantos países. Eu não sei se ela bateu a meta dela, mas ela viajava bastante. Então, qual seria o mais inteligente de se fazer? Congelar esses óvulos para você evitar ter problema depois ou até perder a chance de ser mãe. Isso se você quer realmente ser mãe, porque não é tão... existe uma fantasia em torno da maternidade que hoje a gente vem quebrando, nós mulheres que somos visionárias e que sentamos aqui e falamos de maneira aberta, transparente, a gente fala sobre isso e a gente coloca uma ideia para as próximas gerações de quebrar essa fantasia da maternidade, só ter o lado lindo, a amamentação, por exemplo. Queria que você falasse também sobre como melhorar aí essa questão da amamentação. Eu sofri muito com a amamentação. Eu pedi muito a Deus para ter muito leite, porque minha mãe reclamava muito que não conseguia me amamentar. A coisa que eu mais queria era poder ter te amamentado, mas não consegui. Porque isso, porque o leite empedrou, porque isso, aquilo, outro, lá. E aí eu pedi a Deus, eu quero muito poder fazer isso. Minha mãe vai se sentir muito feliz em ver que eu estou amamentando, eu quero muito. E foi leite, filha. Foi, ele falou, tome, você quer, tome. E muita fé, né, que eu tive. Então, eu consegui ter muito leite, ter uma produção muito boa, porém, empedrava, eu tive mastite, ficava com febre. Eu tive que contratar uma consultora de amamentação para massagear a mama. As pessoas que não passaram por isso não entendem. O marido, às vezes, não entende. Está ali do lado, mas não sabe como é que ele poderia ajudar nisso tudo. Queria que você trouxesse, doutora Paula, algumas dicas também para essa mãe que já é mãe, já está amamentando, por exemplo. O que ela pode fazer, quais hábitos para poder conseguir se sair bem aí nessa jornada? Eu acredito que hoje as mulheres também estão tomando um pouco de pavor em relação à maternidade. Parece que é um bicho de 7 cabeças. Parece que você está gerando... Não é um ser humano, não. É um bichinho que vai te dar trabalho e que vai te roubar seus sonhos. Então, assim, eu levanto a bandeira de que nós, mulheres, somos muito realizadas por termos filhos. E que filhos são bênçãos na nossa vida. E que nós não precisamos adiar os nossos sonhos para que os nossos filhos possam ser gerados. Muito pelo contrário, nós podemos gerar filhos e continuar vivendo a vida que queremos e produzindo muitos frutos e muitos sonhos. Só que o problema é o desequilíbrio, Lina. Eu acho que tudo na vida é o desequilíbrio. Então, eu sou muito a favor de vamos ter equilíbrio em tudo na nossa vida. Então, se você tem um parceiro, você precisa contar com esse parceiro. Você não pode ser a única fonte de amor do seu filho. Seu filho tem avó, seu filho tem pais. Paula, mas às vezes o meu ex-marido, meu marido não dá, né? não supre. Mas talvez, será que nós estamos dando esse espaço para a pessoa? Porque o que eu vejo são muitas mulheres querendo ocupar todas as áreas. Então, nós queremos ser ótimas profissionais, nós queremos ser ótimas donas de casa e nós queremos ser ótimas mães. E aí, às vezes, nós vamos invalidando as pessoas que estão ao nosso redor. E esquecendo de contar com essa rede de apoio mesmo. E esquecendo de pedir ajuda. Então, você não precisa ser a Mulher Maravilha. A maternidade não vai roubar os seus sonhos. Muito pelo contrário, os filhos eles vêm para somar. Filhos são bênçãos. São sonhos de Deus para nós. E nós podemos, sim, continuar realizando os nossos sonhos sem adiar a maternidade, vivendo a maternidade de forma equilibrada. Aí eu já fico aqui incomodada. Porque a minha experiência não foi assim. E aí, claro, você traz a questão do equilíbrio, você fala a sua bandeira e você também traz o contraponto. Ok. O valor do pai, o valor da rede de apoio. Só que, o que eu percebi em mim, a minha experiência, tá? Os 9 meses que eu passei grávida, eu só andava cansada, com sono, com raiva, com muita raiva. E eu não tive nenhum problema específico de saúde, eu não tive diabetes gestacional, nada disso. Mas eu não conseguia fazer atividade física, eu só queria ficar deitada. Eu fiquei assustada com o que aconteceu no meu corpo, muito assustada. Eu achava que eu sabia. Eu sabia. O peito vai aumentar, a barriga vai crescer. Isso é óbvio, ninguém precisa te explicar isso. Mas quando eu vi meu corpo, e eu não engordei mais do que 1 quilo por mês, eu engordei 1 quilo por mês. Só que eu fiquei assustada. Por exemplo, o peito, a auréola, o bico do peito, muda de cor.
Ninguém me falou, não vi em lugar nenhum dizendo isso. Eu vou te dizer. Vai mudar de cor. Se volta a cor original, eu não sei. Pode ser que elas retornem. O meu voltou. Se volta, A eu não auréola sei. muda de cor, o ânus muda de cor. Eu não vi. É uma A mudança vulva. no seu corpo. Uva Pronto, também, aí tudo. muda, né? Muda de cor, a vulva fica escurecida. Eu não sabia se ia voltar. Pra você isso pode não ter importância nenhuma, mas pra mim tinha. E aí eu falei, lascou. E agora pra quê? Me transformei num Pokémon gigante. O que é isso? Então aí já começou aí um pouco da minha insatisfação. Outra insatisfação. Eu não conseguia mais trabalhar da forma que eu trabalhava antes. Eu ainda era militar, era chefe de comunicação, eu tinha muitas responsabilidades, era assessora do comandante, eu não conseguia. Eu fazia cerimonial, e sabe como é que eu fazia cerimonial? Com um milanta do lado, eu falava. Comandava a tropa, fazia, acontecia, daqui a pouco, dava pro soldado. Voltava. Eu vou vomitar, vou morrer, vou vomitar nesse microfone. Ai, meu Deus. O pé doía. Então, assim, você traz, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Pra mim, foi um bicho de 7 cabeças. Aí, depois vem a maternidade em si. O Instagram é realmente uma amiga minha que é aberta à vida, tem esse termo aberto à vida, né? Que a pessoa não usa contraceptivos e ela vai tendo filho, porque Deus está mandando filho e ela vai fazendo filho. Ok, eu tenho uma amicíssima que era sargento lá do quartel, e ela era muito próxima, ela fala, me orientar, graças a muita coisa que ela me ensinou, foi um pouquinho mais fácil. Ela dizia assim, amiga, sabe qual é o problema? Roberta, sabe qual é o problema, amiga? No Instagram falam que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e aí você quer fazer, você começa a fazer, e a maternidade vai ficando pesada. Aí ela falava pra mim como ela fazia. Eu não faço nada disso. Eu faço assim, assim, assim. Eu falava, seu filho vai morrer. Ela não morre não, amigo. Não morre. Amiga, não morreu. Ela tem 3 filhos, acho que teve 2 abortos espontâneos. E, gente, com isso eu não quero invalidar as coisas que estão no Instagram. Não é isso, não. É que, às vezes, as pessoas, a audiência, ela pega o que está no Instagram, isolado, e aplica. Por massa. Doutora Paula fala uma coisa aqui. Aí você, é mesmo. Vou fazer. Aí vem uma outra pessoa com outro pensamento, com outra forma de trabalhar e fala outra coisa. Você, é mesmo. Aí você vai. Isso não vai dar certo. Você precisa escolher no que você acredita, onde você quer ficar. Eu quero ir pela linha de doutora Paula. Segue o Instagram dela. Doutora Paula com... Doutora Paula Cosendey, Cosendey. Pô, gostei. Tá aqui assistindo, gostei. Eu vou pela ideia dela. E fica ali. Mas se você ficar pulando de galho em galho, você vai ficar doida. E não vai te ajudar. Então, essa foi a minha experiência, entendeu? GPT, né? Ou vai pro GPT. Mas aí a gente volta na questão do equilíbrio. O que acontece, Lina? Eu não sei qual era a situação que você estava naquele momento para receber um bebê. Porque você mesma falou, olha, eu não conseguia desacelerar, eu estava sempre agitada. Então, você estava acostumada com uma Lina que estava produzindo o tempo todo. E gostava de produzir. Na verdade, a a exigência de tá produzindo, né? Porque, assim, o natural é a gente desacelerar mesmo, precisar desacelerar na gravidez, né? Não trabalhar à noite. Isso é o que a natureza precisa para poder a gravidez correr, né, da melhor forma possível. É diminuir o estresse, para ser outro ritmo. Eu não queria, não. E de eu queria qualquer pegar minha forma, barriga e continuar aqui, falando com a Mas empresa, aí- o avião caiu. Então, pra mim, não era normal. é justamente aquilo que a gente estava falando sobre a cobrança da modernidade, né, em relação para a mulher, né, de Que ser ela tem mil que dar coisas conta. e tem que dar conta e tem que ser mãe e ainda assim uma super mãe, né, uma super grávida e uma super grávida Isso. feliz, como se não, você e não uma pudesse super grávida que mantém o ritmo do trabalho. exatamente, mas não é para ser assim. Tem uns que né? conseguem, né? Aí você Será? olha e fala assim... Será, Então, Lina, mas- que de fato consegue? Ou a que custa, parece, né? Também. Eu acho que consegue. Ou acha É. que consegue? Ou às vezes quando você vai ver, tá lá o neném com crescimento restrito, né? Não Porque- tá crescendo da mesma forma como devia estar crescendo, né? Por conta justamente As consequências, desse estresse. Por conta do... E às vezes precisa realmente se afastar do trabalho para poder a Mas a gravidez de sociedade forma... não deixa a gente se afastar. No quartel tinha no regulamento mulheres acima de 36 anos poderiam se afastar. Eu pensei em tentar. Mas você não pode, porque você precisa Eu quis, manter o Paula. seu ritmo. Eu quis.
Mas só que a sociedade, a mentalidade... Isso. Não, é olha, frescura. eu fui pra uma ginecologista, que inclusive foi ginecologista do quartel, Capitão Alina, foi tão maravilhosa comigo, e ela me deu todos os relatórios. É porque eu não tinha gestação, diabetes gestacional, não tinha nada disso. Eu tinha enjoo, muito mal-estar, ela falou um termo que era o excesso de mal-estar. Hiperêmese gravídica. Isso aí. E aí ela falou, não, vou lhe dar o relatório para você se afastar. E eu comecei o processo. Mas tudo bem, que era no militarismo, que era uma coisa muito mais engessada. Eu vi que eu não ia conseguir e que iam julgar. Porque tinha isso, né? A fulana aqui trabalha grávida. Acha que gravidez é doença. Tá achando que gravidez é doença. Ela acha que gravidez é doença. Eu falei assim, deixa quieto. Como eu tenho um ótimo relacionamento com o meu chefe, Coronel Anderson, beijos, amo. Minha liderança, eu falava com ele. Na época ele era major, eu falava, major, não vai dar para eu ir hoje. Faço tudo daqui, pode me mandar, colaboro, mas não vai dar para eu ir hoje. Eu cheguei ao ponto de dizer para ele sentar, muito transparente, todos os meus trabalhos, sempre fui muito correta. Sentei na frente dele e falei assim, major, eu passei aqui todos esses anos dando 101% de mim, mas agora eu não estou conseguindo mais. Então não espere de mim. Eu sei que o senhor merece, a Fábio merece, mas eu não consigo. E ele ficou assim me olhando, né? Porque ele falava, ai, Pérsia, tá grávida, é? Ai, meu Deus, era um terror. Toda vez que eu chegava, ele falava, por favor, não engravide, não. É a pressão sobre a mulher, né? E aí, eu falei pra ele, eu queria muito continuar sendo a profissional que eu sempre fui, mas eu não conseguia mais. E aí, meu trabalho, eu senti que o resultado do trabalho caiu, né? Eu comecei a me sentir muito triste com isso, porque eu já não conseguia mais ajudá-lo da mesma forma. Eu lembro que eu fui para uma formatura fazer o cerimonial e eu não conseguia, né? Ficava enjoada, vomitando. E eu cheguei atrasada na formatura. O dispositivo pronto era assim, 9h30. A formatura era 10h10. Eu cheguei 10h10. No mundo civil, isso não é atraso. Mas no militarismo é. Porque o dispositivo pronto se chama dispositivo pronto. Eu teria que estar com o microfone aqui. E quando eu cheguei, uma amiga minha estava já na locução. E eu olhei assim, ela ali no meu lugar. E eu pensei, por que fizeram isso? Eu ia chegar. E aí eu fui pro comandante, falei, comandante, eu não estava chorando, não. Eu cheguei, ainda chorei no banheiro um pouquinho rápido. Aí eu fui e me apresentei para ele, falei, comandante, eu demorei um pouco, mas pode contar comigo, tá? Eu não vou deixar o senhor na mão, não, tá? Eu cheguei. Ele, tá bom, Pérsia, tá tranquilo. Aí eu fui falar com o major, tô aqui, tô pronta. Ele, não, Pérsia, fica tranquilo que a Nejaim, minha amiga querida também, ela já começou. Aí eu fiz, não, eu cheguei. Pérsia, ela já começou. Aí eu falei, não, mas... Aí ele foi falar com ela e ele ainda tentou e ela disse, não, eu tô aqui. Já comecei. Eu não tinha começado ainda, mas também para o profissionalismo dela, né? Como assim? Eu sou um tapa-buraco só para quando ela... Eu acho que ela se sentiu também um pouco triste, né? Em ser descartada, porque eu cheguei e entendo isso, mas no dia eu não entendi. E aí, o que aconteceu? Ela continuou no cerimonial e eu fui pro banheiro chorar. Chorei. Falei, então vamos embora, né? O que eu tô fazendo aqui? Me senti assim, corri tanto para chegar, fiz tanto esforço. Eu não sei se eu fui embora, o que foi. A gente teve uma conversa, eu e ela. E eu disse para ela que não podia, que... enfim... E aí vem as questões do quartel, do comandante que mandou. E aí, olha quanta coisa, sabe? Eu não esperava que seria assim, realmente. Acho que as mulheres precisam estudar mais, serem orientadas, se preparar mais. Na verdade, eu acho, Pérsia, que, Lina, que falta um pouco de preparação da nossa parte. Porque o que acontece? A gente romantiza a maternidade de uma forma que parece que tudo serão flores, mas não, o primeiro mês, eu falo com todas as pacientes, o primeiro mês é o mais difícil, gente, é o mais desafiador, porque seu peito está rachado, as mulheres que fazem cesárea, elas estão costuradas, elas não sabem se elas dão de mamar, e aí parece que é uma coisa fácil, parece que é uma coisa prazerosa, é uma coisa desafiadora, porque tem uma frase que diz assim, é justo que muito custe o que muito vale. É uma vida que nós estamos trazendo, isso é muita coisa. Então,
Talvez se você estivesse mais preparada psicologicamente para entender que naquele momento você não poderia ocupar todas as cadeiras, que nesse momento você era chamada a estar na maternidade, talvez para você tivesse sido um pouco mais fácil. E aí, voltando na questão que você colocou, Paula, meu corpo passou por essa alteração, meu seio doía. Eu me lembro de amamentar e minha tia falar assim, nossa, isso é a coisa mais legal que você pode fazer. Eu pensei, prazer para quem? Eu não sei se eu seguro o bebê, se eu seguro o peito, porque estava estourando de fato de leite. E nós não estamos muitas vezes preparadas. Quem produz o leite na medicina chinesa é o estômago. Então, uma mulher que não tem um bom estômago, ela provavelmente não vai ter uma boa produção de leite. Uma mulher que tem um bom estômago, que tem uma boa digestão, ela vai ter uma grande quantidade de leite. No seu caso, quando você estava grávida, a sua energia vital, ela foi toda para o seu filho. Por isso você se sentiu cansada, indisposta. E aí a gente vai entendendo que você está nutrindo um corpo. Então você se sente cansada. Por quê? Porque aquilo que ia para você está indo para o bebê. Então por isso que a gente precisa melhorar muito esse aporte sanguíneo. Talvez você estivesse até comendo bem, mas se você não tem um corpo que está funcionando em equilíbrio, aí não vai adiantar. Mesmo que você coma bem. Ai, Paulo, eu como beterraba, eu como carne. Quantas mulheres querem virar vegetariana ali naquele momento? Para nós, na medicina chinesa, o mais desafiador é uma pessoa vegetariana. Por quê? Porque a carne te ajuda na produção de sangue. Se você não faz ingesta de carne, você não tem produção de sangue. Então, isso aí já precisa ser acompanhado para que você não faça uma deficiência. Vai além da proteína? Vai além da proteína. Não é só relacionado à proteína? Não é só relacionado à proteína. Ah, não sabia. Nossa, muito enriquecedor isso aqui, viu? Tô tendo várias aulas aqui. Interessante. Mas lembrando que cada um vive a maternidade de forma diferente, né? Não quer dizer também que todas as pessoas todas as mulheres vão ter necessariamente uma experiência ruim na amamentação, ou que vão ter uma gravidez sempre vai ser uma gravidez difícil, né? Desafiadora. Porque né? às vezes não necessariamente isso acontece. Então, só em querer assustar, né, também as mulheres por isso, lógico que também não é essa coisa maravilhosa romantizada, né, como a gente vê por aí, que é o que acontece muito também, né, no Instagram. A questão romantizada, né? Qual é a maior faixa etária para uma mulher engravidar? Então, seria ali por volta dos 29, 28 a 30 anos. Considerando a vida moderna, considerando né? Você tá a vida, isso... não, considerando a biologia. A biologia eu não tô, se a gente for falar... tarde, eu achei que fosse 25 e 30? 25 e 30 seria. Cedo. Isso, não, é mais essa fase. 30. Vamos lá. Vai estar com um filho adulto. Continha boa. Não sei né? fazer conta, não. Mãe, olha pra mim. Eu, por exemplo, a minha primeira filha, eu engravidei, eu estava com 29 anos. Eu trabalhei até o último dia, praticamente, de parir. Não teve problema, não tive grandes problemas. Esse cansaço eu todo que eu engordei tive? 14 quilos. Então, isso vai muito do corpo da mulher, vai muito da preparação também. E você fazia exercício físico, se alimentava bem. Não, eu fazia exercício físico obrigatório na base. E lembra que eu contei a parte de que o comandante foi lá me chamar para educação física? Eu falei que eu não tinha tempo. Não era sua prioridade. Não né? era minha prioridade. Não, tá vendo? Minha prioridade não era. Minha prioridade era trabalhar. Trabalhar, gerar resultado, entendeu? Cuidar da imagem e reputação da FAB, fazer meus projetos. Era assim que eu me sentia realizada. Então eu fugia. O que é que eu fazia? O TAF. Teste. Que é de 3 Que, na em 3 verdade, para meses. você fazer, você precisa estar treinando sempre, né? Não, porque O assim, ideal. era, eu não treinava e eu fazia o mínimo. Porque eu não queria me destacar nisso, não. Eu falava, quanto é? 12 minutos, eu tenho que correr quanto? É isso que eu Aí, vou fazer. é isso que eu vou fazer. Não tenho fortes ambições, nada disso, não. Deixa pra elas lá. E aí, os soldados, eles ficavam, né? Vai, Tenente, eu apostei na senhora. Apostou porque quis, não falei nada pra você apostar. E eu vou caminhando. Porque você podia caminhar, né? Se tivesse dentro do tempo ali. Então, eu fazia assim, desse jeito. Eu gosto de dançar. E parei de dançar há muito tempo. Agora eu tô voltando a dançar, voltando a tomar consciência de quem sou eu para além de mãe. Perfeito. Meu filho vai fazer 4 anos agora, no dia 7 de maio. E só agora que eu tomei atitude, consciência eu já tinha tomado. Mas uma coisa é a consciência, outra coisa é a ação. E aí eu tomei atitude, não vou voltar a dançar, é o que eu gosto, eu não vou ficar só trabalhando e sendo mãe. Ter o tempo para mim. O que eu vejo muito é isso, que as mulheres acabam não tendo tempo para elas. Porque a rotina vai engolindo tanto
não criando o tempo para elas. Isso, porque perfeito. o tempo está ali. Não se priorizando. É você que vai escolher. Agora, deixa eu trazer aqui um pouquinho os homens. O que eu percebo? Eu não sei se é um dado, você vai me dizer. Normalmente, quando a mulher não está conseguindo engravidar, ela pensa que ela tem algum problema de fertilidade. Mas esse não é 100% dos casos. Tem também casos em que o homem não está conseguindo engravidar aquela mulher. O que é que você orienta sobre isso? Quais são os casos que você tem? O que é que você tem para falar para esse casal que já verificou a mulher e o que é que o homem precisa fazer? Qual a parte que o homem precisa fazer? A gente, na verdade, tem, né, esse mito de que a questão da fertilidade está ligada somente ao feminino, mas não é verdade, né? Então, quando a gente avalia a fertilidade, a gente sempre avalia a fertilidade do casal. Então, é importante sempre investigar os dois, né? Nunca investiga só um ou outro. Tem muitas vezes que a gente vê as mulheres chegando para poder passar em consulta e falando assim, não, meu marido disse que só vai fazer exame depois que eu fizer tudo e ver que o problema não está comigo. Mas, na verdade, isso aí a gente está perdendo um tempo que é precioso. Exato, porque, assim, o problema pode estar nos dois, inclusive, né? Em 30% dos casos, a gente tem um fator feminino, em 30% dos casos, a gente tem um fator masculino, e em 30% dos casos, dos casais, a gente tem fator dos dois, cada um contribuindo com alguma alteração. Então, o importante é investigar os dois, e, se possível, juntos, para poder a gente ganhar tempo com isso, né? E é assim que você faz o seu atendimento? Sim. Ou você pede que vá o casal? Sim, o ideal, eu peço que vá o casal, né? Eu vou fazer ali a anamnese dos dois, a avaliação da história, tanto da mulher, né? Da parte de antecedentes ginecológicos, ali é como é que está o ciclo menstrual, como é que estão os hábitos de vida, alimentação, atividade física, tabagismo, etilismo. E para o homem também, né? Então, com que atividade, né? Que atividade esse homem trabalha, como é que ele, né, se alimenta, se ele também ingere muito álcool, se fuma, se está exposto, né, a substâncias químicas que podem influenciar ali na produção do espermatozoide, se fez uso de algum tipo de anabolizante, tudo isso vai influenciar. Então, a avaliação sempre é do casal. É importante os homens, então, começar a desconstruir essa imagem aí, né? Você falou números bem 30. Próximos. Exatamente. Eu esperava mais assim, 60. Não, 70, tudo bem parecido, tá vendo? Bem parecido. E tem 10% que a gente não vê uma causa, né? Que é o que a gente diz que é sem causa aparente, porque hoje em dia, eu costumo explicar isso para os pacientes, né? A medicina de hoje em dia não consegue explicar esses casos ainda, mas futuramente eu acredito que vai conseguir explicar por alguma questão genética, alguma coisa que pode estar acontecendo ali para não estar ocorrendo essa gravidez. Certo. Sobre a gestação que eu falei a vocês, né, que a doutora Ana Cláudia teve um grande impulso aí na existência do meu filho, é uma coisa muito legal. Normalmente eu convido pessoas que são minhas clientes, amigas aqui para o podcast, né? Eu sempre convido as pessoas que eu gosto, né? Aí fica aqui conversando, vou trazer que eu não gosto? Não, eu posso até, né, não conhecer a pessoa, mas a prioridade eu vou convidar essas pessoas. A doutora Ana Cláudia, ela foi minha aluna de oratória, de posicionamento, de conseguir gravar produção de conteúdo com mais naturalidade. E nós somos amigas e eu também sou, digamos, paciente da doutora Ana Cláudia, não de fertilidade, processo de infertilidade. E um dia a gente estava num passeio, numa viagem, e eu estava compartilhando com ela os meus planos ali para engravidar, para ser mãe, né? Eu não queria ser mãe solo. Nunca foi meu plano ter um filho sem o pai. Nunca foi esse plano. Eu falava, não, eu só quero se eu encontrar o pai. Então, por isso, eu não quero fazer fertilização, nada disso, não. Ela tá, a gente lá conversando. E aí eu falando do relacionamento que eu tava, e tererê, conversando tudo. Eu acho que eu tinha 37 anos. Eu acho que eu tinha 37. 2021. Foi? Janeiro de 2021. Eu engravidei em 2022. Aí achei que ela foi rápida. É tudo com plano, meu amor. Um plano estratégico resolve tudo. E aí eu falei pra doutora, falei assim, ô Aninha, então é melhor eu pegar, já que eu não consegui encontrar essa pessoa, né? Vou separar meu óvulo logo,
né? Você vai separar meu óvulo e guardar, tá? Para quando eu encontrar essa pessoa, eu usar. Ela olhou para mim e disse: olha, não é o indicado para você. Porque ela é uma médica que trabalha com realidade. É uma característica sua, né? A gente tem que procurar o profissional que vai ter o que a gente quer. Vai ter o profissional que vai ficar ali passeando com você. Ela não vai ficar passeando com você. Ela vai te esclarecer com dados, com fatos ali, principalmente dados, a tendência, o que ela melhor indica ali para o seu caso. E aí foi o que ela me disse. Ela falou: para o seu caso, a indicação não é você. Você está com 37 já. Se fosse para você tirar um óvulo para guardar, ela me falou assim, né? Claro. Você guardaria quando você tinha 30? Não sei qual é a idade indicada para guardar. Em torno de 30 anos é um período ideal. Ainda tá com uma qualidade legal. Eu já estava com 37 e queria guardar óvulo. Aí ela me deu a real, né? Vai logo fazer esse filho. ou fazer no seu caso seria formar o embrião. Formar o embrião logo. Um embrião, né? Sim. Qual a diferença? Fala um pouco sobre... Então, formar um embrião, você já precisa ter aí o parceiro, né? Ou se for a ideia de fazer uma produção independente, já ter o sêmen de doador, digamos assim. Então, você vai congelar o embrião, você vai ter já ter ali uma certeza que você vai ter um embrião lá no futuro para quando você quer fazer, né? Quer fazer o preparo do endométrio e transferir. Quando você congela o óvulo, você, né, vai lá na frente precisar, né, do sêmen, e a gente tem ali aquela quantidade de óvulos, não todos eles vão conseguir se formar embriões. Vai ter uma influência ali da qualidade do sêmen também, né, e da qualidade desse óvulo. Então, se a gente tem em torno de 10 óvulos, a gente vai ter ali, no final, geralmente em torno de 3 embriões para a gente fazer a transferência. É um percentual assim, em torno de 30% dos óvulos maduros que a gente congela, que a gente vai conseguir de embrião lá na frente. Então, sempre pensando que vai ter um número menor. Mas não que isso vai ser impossível, mas logicamente que você vai ter uma garantia um pouco maior quando você já congelou o embrião. Você já tem ali uma certeza de, eu tenho realmente 3 embriões. E aí você vai poder ter essa tentativa, né? 3 tentativas ali, para poder ficar um pouco mais tranquilo. Mas a ideia também, quando eu falei com ela, até para poder dar uma pressionada, né? Pra poder... trouxe à tona toda a realidade, né? E ela foi rápida. Isso, ela foi rápida. O embrião já é o óvulo fecundado, já pronto para poder entrar em produção. Já pronto para poder colocar ali dentro do útero. E aí a ideia para ela foi essa, né? Na verdade, de dar uma ajudinha, de dar uma pressionada, sem querendo. E ela foi rápida. E aí o que eu fiz, né? Eu já tinha... Eu sempre fui muito planejadora e pouco executora, acreditem. Tem gente que acha que eu faço tudo, hoje eu faço. Mas antes eu era muito planejadora e pouco executora. E eu fui, ao longo do tempo ali, me conhecendo cada vez mais, porque o autoconhecimento é a chave de tudo. E eu falei, não, eu vou executar. Mas isso é uma outra história para outro momento, essa parte do executar. Nesse momento da gestação, da gravidez, o que eu fiz? Bom, eu quero uma família. Então, o maior erro da mulher é perder tempo com o homem errado. E como é que sabe que o homem é o homem errado? Facílimo. Hoje é fácil. É facílimo. Gente, normalmente nos primeiros encontros, o homem ele não vai mentir para você. Ele vai falar toda a verdade. Ele ainda não tem vínculo com você. Você é só uma mulher que ele pode ter, você é outra. Então, no primeiro encontro, é você já fazer as perguntas básicas com os valores inegociáveis seus. No meu caso, eu tinha selecionado 5 perguntas básicas para... Manual Lina de como escolher ali um parceiro. O problema todo é esse, Lina, que às vezes a mulher, ela tá tão assim, tá tão carente, que já ficou tanto tempo sozinha, que ela ainda vai ter coragem de falar, olha, eu quero casar, quero ter filhos, aí a pessoa não quer casar, nem quer ter filhos, aí, não, mas quem sabe a pessoa não muda, quem sabe eu não consigo mudar. Mas não é bem assim, as primeiras perguntas não eram essas minhas, né? Os valores, e tem uma forma de você perguntar, tudo é comunicação. Se você perguntar para o homem, você quer casar e ter filho? Vai sair correndo. Vai sair correndo. Ele pode dizer, quero, mas eu não sei se é com você. Uau. Sim. É a verdade. Ele vai querer, eu quero. Aí ele pode, como ele pode estar tão atordoado com sua pergunta, que ele pode te responder, não. Mas na verdade ele quer.
Só que ele não quer agora. Perfeito. E nem sabe se é com você. Então não é a pergunta que você deve fazer primeiro. As primeiras perguntas são as que têm a ver com seus valores, para você saber se aquele homem é um homem de caráter, do caráter que você espera ou com os valores que você quer. No meu caso, eu tinha 5 perguntas selecionadas para saber se eu poderia ir adiante com aquele homem. O que é ir adiante, gente? Beijar na boca e ter relação sexual. Então você já aproveita e ensina 5 perguntas. Vai, conta aí, conta aí. Eu tenho um método, inclusive, Vamos validado. enumerar os 5. Dicas de Lina para conseguir Depende, meu amigo, depende da pessoa. No meu caso, eu tinha as perguntas. Você tem carro? E aí eu ouvia muita coisa absurda. Então pro homem tá com você tem que ter carro. Sim. Então os outros valores não importam. Não estou dizendo isso, mas sem carro não tem como ir para lugar nenhum. Porque eu tenho carro, mas se você sem carro, não quero. É uma escolha minha. Aí entra o posicionamento, que eu chamo a postura de dona. Eu sou dona da minha vida, eu só quero um homem que tenha carro. Fim. Tchau. Você não perde seu tempo, eu não perco o meu. Pronto. Outra pergunta. Você fuma? Não fumo. Check. Tem um carro? Check. Chico. Você mora sozinho ou com seus pais? Tinha que morar sozinho. Para saber a responsabilidade. A depender da idade, né? Nessa fase aí, já que você tava dos 37, já Se precisava, sozinho né? mora, vai ser muito trabalhoso. Não, vai dar errado. Check, moro sozinho. Tinha pergunta relacionada a animais, porque com a pergunta, você gosta de animais? Você tem animais? Você não precisa ter. Mas como é a sua relação com animais? Aí eu já trazia uma coisa mais conversa. Porque aí na conversa, ele contava casos. Minha irmã tem gato. Meu não gosta de animais? Eu acho algo perigoso, assim, sabe? No meu caso. Não é uma pessoa muito confiável. No meu caso. Não precisa nem gostar de gato. Tá ligado ali na... Eu tenho, gente, esse método validado, roda no tráfego pago. O nome desse método é Que Vença o Melhor. Perfeito. Que eu ensino as mulheres com mais de 30 anos a arrumarem um marido. É real isso. Tem gente que acha super engraçado, né? Mas funciona. E eu tenho casos. A Amanda, por exemplo, é cria do meu método. Casou com um cara maravilhoso, que é Cid, que é meu amigo, por sinal, coincidiu tudo, né? E funciona. Então, dentro dessas perguntas, aí eu ia pro beijo. Depois eu fazia mais perguntas, aí já eram 10. Para ir para outra etapa. Porque o que acontece com a mulher? As 5 perguntas já valiam o beijo, né? Valiam um beijo. O que acontece? As mulheres, elas começam a se relacionar na esperança, na de que ilusão. a pessoa mude. De que a pessoa mude. E aí, vai se relacionar sexualmente, que gera um vínculo, e aí é mais difícil voltar atrás. Então, você não pode partir para a relação sexual sem ter certeza se ele é o melhor. Por isso que é que vença o melhor. Perfeito. E aí tem uma coisa... no meu caso, por exemplo, até ter a relação sexual, eu já sabia que ele queria ser pai. Pronto, eu já sabia. E aí eu fui aberta com ele. Eu falei, eu quero ser mãe. Eu vou fazer contagem de óvulos. Eu estava preparada para contar os óvulos. Eu não tinha... eu queria só saber como é que tá meus óvulos, a situação dos meus óvulos. E aí, para isso, você tem que ficar sem tomar anticoncepcional, não é? Qual o preparo que você tem que fazer para contar os óvulos? Eu me lembro que eu tive que parar o anticoncepcional. O ideal é fazer uma pausa de pelo menos uns 3 meses, né? Para poder Foi a aí que eu gente ter uma... Nesses 3 meses eu engravidei. Nessa contagem de óvulos. Nessa contagem de óvulos, não cheguei a contar nada. Quando chegou... E foi nesses 3 meses, eu tava no 3º mês sem anticoncepcional. E eu tava super relaxada. Pra mim, ele era um homem certo. Pra mim, não teria problema nenhum ter alguns leis de escape. Eu fazia a tabelinha num aplicativo. E aí teve o dia que... Eu não sei o que acontece com minhas vistas. Não enxergou. Não, juro pra vocês. Alguma coisa espiritual. Eu olhei o calendário. Enganou, né, você? Me enganou. Porque eu olhei o calendário e tinha assim... Acho que era dia 19. Tipo, pode. Não vai engravidar. Hoje é dia. Não, tinha assim, tá livre, não tá fértil. Tá livre, não tá fértil. Como a gente tá tranquilo, vamos. Aí no outro dia, quando eu fui olhar, depois quando eu engravidei, no outro dia não, depois quando eu engravidei, eu falei, não é possível, eu olhei. Quando eu olhei, tava diferente. Tava tudo diferente no calendário. Você olhou outro mês, não foi não? Não sei, amiga, não sei o que aconteceu. E aí veio meu filho, minha bênção maravilhosa. Então, doutora Ana Cláudia, foi importante para mim você ter me orientado, me trazido informações, me trazido dados. Perfeito. Você me falou, eu me lembro que nesse dia, lá em Barra do Paraguaçu, você me falou um dado para mulheres
acima de 40 anos. Qual é esse dado? Eu não me lembro. Você lembra? As mulheres acima de 40 anos, a chance de engravidar. Ou que informação polêmica. A chance de engravidar de forma natural, né? Acima de 40 anos. Mesmo com a fertilização in vitro, não é uma chance, né, muito alta. Ali, com a fertilização in vitro, vai para em torno de 35%. Agora, quando a gente está falando de mulheres acima de 45 anos, as chances de engravidar são menores do que 1%, né? Mesmo de forma natural ou com a fertilização in vitro. Não quer dizer que seja impossível, né? Porque antes que as pessoas pensem que ela está falando algo absurdo. Não, a chance é menor, né? Viu as mensagens que ela viu no Instagram, né? Vai ter mentira! Essa mulher que é louca! Vai ter Pois é. Mas tal famosa assim conseguiu, né? Com tal idade, mas aí tem. Vai ter vários casos. Vão ter aí. vários casos. Doutora Domitília, que foi advogada aqui, que arrasou aqui com a gente, ela deu um recado sobre carteira de trabalho. Menino, foi cada coisa que escreveram. É louca! Tá falando uma coisa aí que não sei o que lá. Aí ela veio de novo aqui para poder esclarecer. E foi muito legal. E a gente precisa entender que ela... mais de 5 milhões de visualizações já. E ela está trazendo os dados, não quer dizer que vai ser... Tem Deus ainda tem Deus, gente. Exatamente. Eu já vi, eu atendi na emergência, né, do hospital que eu trabalho com obstetrícia, uma mulher de 47 anos que tinha feito laqueadura 20 anos antes e que engravidou de forma espontânea. Com 47 anos... Ela não vai estar nem na porcentagem. Né? Então, assim, existem surreal coisas caso, assim... E, logicamente, ela não estava esperando, obviamente, né? O que abalou ela, né? O psicológico, enfim. Mas existe. Então, não posso dizer que nunca vai acontecer. Eu já vi mulheres grávidas de 45 anos, 46 de forma espontânea. Mas eu não posso dizer que isso é o comum. É a regra. Na verdade, não é a regra. O dado, ele é uma referência dentro de uma amostragem. Exatamente. Né? As pessoas precisam também entender isso. Dado não é verdade absoluta. É uma referência dentro de uma amostragem. E também tem as questões espirituais, a fé também, que não entra no dado. E também tem um tratamento. Então, uma pessoa que tem mais de 47 anos, ela ainda assim pode te procurar na esperança de engravidar, doutora? Pode procurar, sim. Aí a gente vai ter, né, o que a gente pode oferecer, né? Para aquelas pacientes que estão ali acima de 45 anos, o que a gente pode oferecer? Não quer dizer necessariamente que 45 anos seja um ponto de corte, mas aí o que a gente vai ter com maior chance de gravidez é a ovodoação, né? A ovodoação é o uso de um óvulo doado de uma mulher, né, que seja ali abaixo dos 35 anos e vai ser fecundado com o sêmen do marido. E esse embriãozinho formado vai ser colocado dentro do útero da receptora daquela mulher que quer engravidar. Geralmente, essa doadora tem características físicas, né, semelhantes com a receptora. Então, a cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, altura, tipo sanguíneo, vão ser pareadas para poder, né, ter essa semelhança. E essa é uma forma, né, que a gente tem da medicina moderna de poder oferecer a gravidez para essas mulheres. Mas antes de você chegar a dar essa solução, você vai fazer um estudo daquele corpo, né? Porque aquele corpo pode estar com a idade mais jovem. Então, aí a gente vai ter ali algumas coisas para avaliar. Mas lembrando que a qualidade ali do óvulo está realmente relacionada à idade. A gente pode até ter uma quantidade de óvulos, né? A reserva ovariana pode estar até boa, mas a qualidade, de certa forma, já tem uma influência em relação à questão da idade. Então, se a mulher que está nos assistindo ainda não é mãe, quer se preparar, quer ter essa consciência, ter mais realidade aí, ela pode procurar essa dupla, tá? Já procura a dupla. Vai lá em doutora Paula, que inclusive você é mãe, também pode trazer a sua própria experiência, né? Você teve um filho com... Uma com 29 e outra com 31. Teve muita diferença? Não. Você já tinha mais... também, mas você também já tinha mais... O segundo filho eu acho mais fácil, assim, particularmente. Eu falo isso para todo mundo. Tenha o segundo porque é muito mais fácil. O primeiro, de fato, ele é desafiador, porque tudo é novo. Quando você chega no segundo filho, você já tira de letra, porque você já está mais acostumado. Eu engravidei da segunda com 1 ano e 2 meses. Então, assim, falei, meu Deus, agora todo mundo vai achar que eu só sei fazer filho, né? Tá um fora, um dentro... E aí, mas para mim foi uma experiência maravilhosa. São 2 meninas? São 2 meninas. Ai, que lindo. Qual é o nome delas? Luísa e Lara. Agora uma tem 15 hoje e a outra tem 13. Eu, na verdade, queria ter tido o terceiro.
Mas meu marido ficava sempre assim, postergando, a idade foi chegando e aí a gente ficou com medo. Mas, de fato, assim, pra gente a maternidade, de fato, foi algo transformador mesmo. Mas eu queria dar um recado, Lina, assim, falando sobre vida sexual. Então, eu quero falar pra você, mulher. Eu quero falar pra você, mulher, que tem vida sexual com vários parceiros. Lina falava assim, quando você se envolve sexualmente com alguém, você já se apega. Entenda, eu e você somos energia. Então, você tem que saber muito bem com quem você se relaciona, porque existe uma troca de energia absurda durante o ato sexual. Então, se você não se identifica com a energia da pessoa, do seu parceiro, não vá para a cama com ele. Por quê? Porque você pode sair esgotada emocionalmente. Se nós ficamos perto de pessoas deprimidas, de pessoas que só reclamam, você já sai daquele ambiente com a energia baixa. Por quê? Porque houve muita troca de energia. Nós estamos aqui, enquanto nós estamos aqui, a energia, a nossa troca de energia, ela acontece. Então, cuidado, mulher. Obrigada por esse recado, viu? Muito, muito importante, porque, inclusive, mulheres que usam aplicativos de paquera. Eu usei aplicativo de paquera de forma responsável e consciente. No meu método, que Vença o Melhor, eu oriento que use aplicativo de paquera. Por quê? Porque estamos hoje vivendo no mundo digital. Por que eu vou me colocar no mundo? Não, eu vou aproveitar tudo que o mundo me oferece de uma maneira responsável. Então, essas perguntas, inclusive, eram perguntas que conseguiriam me colocar em segurança em vários aspectos, até mesmo no aspecto de energia, né? Que quando você pergunta, você conversa, você está analisando. Aspectos de segurança também, segurança física, também tem orientações sobre como você mostrar para o parceiro, para o rapaz que você está saindo ali, que você não está sozinha, que você está sendo acompanhada, e ele precisa saber disso. Não é você mandar o link, não é você mandar para sua amiga uma mensagem no WhatsApp dizendo estou com fulano, indo para tal lugar. Não. Isso não garante nada. O que você precisa fazer preste atenção. Você vai ligar na frente dele. Oi, mãe. Oi, pai. Oi, tio, madrinho. Eu estou com fulano. O carro dele é tal, tal, tal. Estamos indo para tal lugar. Aí o homem vai ficar assustado. Problema dele. Isso vai ser tão bom para você, porque ele vai perceber que você sabe tudo que você faz. Você tem postura de dona da sua vida. Se ele ficou chateado, não entendi se ele ficou chateado. Eu quero mais que ele saiba que eu sou querida, estou sendo cuidada, tenho pessoas que cuidam de mim e que eu sei me cuidar também. Então, se ele for mal intencionado, ele já vai ou se afastar de você, ou não sei. Então, existem várias formas de você fazer as coisas da maneira responsável. Você precisa procurar ajuda. Esse método ele está disponível no tráfego pago, mas quem quiser pode falar que eu vou disponibilizar. Eu vou voltar a disponibilizar o link no link da bio. Daqui a pouco eu adorei. Eu já estou aqui pensando, meu Deus, eu quero mandar isso para minhas pacientes. Para as porque pacientes. Quantas mulheres solteiras nós temos hoje e isso fazendo tudo errado. Isso, fazendo perfeito. tudo errado. Sim, tem que vencer o melhor para você. Não é que ele seja o melhor homem do mundo para todo mundo. É para você. Tem o melhor para você dentro daquelas possibilidades ali da sua cidade. Tem que ser também no seu círculo, viu? É uma coisa que eu oriento. Não vai botar São Paulo. Não vai nem botar. Bota primeiro. Bota na sua cidade. De preferência, bairros perto de você. Para também ser mais fácil. Porque tem homem sim. Não fica com essa coisa maluca de que tá tudo homossexual. Não tem nada disso. Esqueça isso. Se você souber fazer as coisas com orientação, a possibilidade de êxito é grande. E isso eu tenho em dados. Ainda não tem uma amostragem muito grande, porque é um assunto também um pouco... que as pessoas ainda não entendem que isso pode ser planejado. Não veem isso como poder ser planejado. Então, ainda não tem aquele dado, aquela amostragem. E eu gostei muito, Lina, do que vença o melhor, porque é um dos relatos que eu escuto dentro do consultório. Porque na medicina chinesa, eu trabalho muito com elas sobre a mudança de mentalidade. Quem elas são, o que elas querem, quais os valores, o que elas querem para a vida dela, qual o propósito. E aí, muitas mulheres falam para mim assim, Paula, eu entendi que agora eu não preciso aceitar qualquer pessoa, porque eu descobri o meu valor. Então, isso não tem preço. Quando você entende quem você é, quando você entende qual o seu propósito, qual o seu valor, que vença o melhor para te conquistar.
Exato, e às vezes tem mulher que pode achar assim, mas agora eu tô mais exigente, então não vai ter homem. E antes que você passava 10 anos com o homem errado? 10 anos namorando com o homem errado pra você. Aí eu lembro que eu estava solteira e eu tinha uma amiga que tinha 10 anos casada. Casada com o homem errado. Ela queria engravidar. Eu também. Qual era a tendência? Quem ia engravidar primeiro? A casada ou a solteira? Casada, né? A casada, né? Não. Até hoje ela não tem filho. Então, esqueçam essas coisas de comparar, porque você já é casada, é mais fácil pra você. Pode separar, amor. Pode engravidar, sim, e separar. Você pode encontrar a pessoa certa, você tem a chance. Então, o maior erro continua sendo perder tempo com o homem errado. E esse link, tem que botar esse link aqui em algum lugar, porque eu tô reativando aí, vai chegar Dia dos Namorados, bora escolher os homens certos. Não é verdade? Você já planejou seu segundo, ela falou que tem que ter o segundo. Eu não vou querer o segundo, tá? Porque como eu sou meio workaholic, você fala muito de equilíbrio, né? Já eu tenho uma proposta de trabalho um pouco diferente. E no que eu acredito, talvez até você concorde comigo. Quando a gente tem algo que a gente quer muito realizar, exceto a maternidade, vou deixar a maternidade de fora. Você só vai realizar dentro do prazo que você quer se você tiver alguma coisa em desequilíbrio. Não vai ficar em equilíbrio tudo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero... minha meta, eu quero lançar um produto até 2 de agosto. Para mim, meta é isso. Verbo e prazo. Alguma coisa vai ter que ficar desequilibrada na minha vida para eu conseguir dar mais gás. Abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de alguma Mas coisa. É por um tempo. Por um tempo. Perfeito. Por um tempo. Então, porque tem gente que fica muito nessa perseguição do equilíbrio, e aí tudo bem, continue, mas você não vai conseguir ter resultados extravagantes, ousados, resultados grandiosos em determinada área da sua vida, se você não abrir mão de algumas coisas. É aquela pessoa que estuda para concurso e precisa abrir mão daquele lazer naquele momento, né, para poder conseguir estudar mais, se comprometer mais, ou que vai estar fazendo um mestrado, né? Eu, por exemplo, não faço mestrado, mas não quero nem ir de longe mestrado, porque eu sei que você fez mestrado, já acabou, não foi? Já. Eu lembro que quando 2020. eu te atendia, sempre tinha esse negócio do mestrado, falava, Deus me livre, mestrado, me atrapalhando minha vida. Se não tem ideia, né, não tem pretensão de ensinar, eu acho que também não faz muito sentido, né? Ver o que é que faz sentido para você, Tem né? que ter a ver com o objetivo. E não dá para você levar a vida assim. Essa é a tempo grande todo. questão do equilíbrio. A gente não vai viver assim, eu vou passar 20 anos da minha vida. Não, isso tem início, meio e fim. E tem que estar planejado. Perfeito. Para falar de planejamento, vocês duas estão convidadas, as pacientes de vocês também estão convidadas. Se quiserem conhecer os meus métodos de planejamento, eu vou fazer uma imersão Postura de Dona 5. Vai ser no dia 6 de junho. E eu vou ensinar você a colocar a mão na massa, um planejamento do jeito certo. Com prazo, com verbo, micrometas, microprazos, dentro da sua realidade, do seu momento de vida. Porque a sua vida é de um jeito, você tem uma pessoa que cuida da sua casa, a outra pessoa já não tem, você anda de transporte público, a outra pessoa usa carro, você tem 2 filhos, você tem você tem 2 gatos e um filho, enfim, cada pessoa tem o seu sua mundo. Não se comparar, né? Não O se importante comparar. também não se comparar. E fazer o seu planejamento. Então, eu quero convidar todas aqui que querem fazer um planejamento. 6 de junho já vai ser metade Já do ano. coloquei aqui na agenda, já fui olhar, porque... Você está convidada, você está intimada, já viu? coloquei aqui, já está aqui. Doutora Ana Cláudia já foi para a imersão Postura de Dona 4, acho que 3 não, né? Foi o 4. Foi o 4, só não foi pro jantar, né? E está convidada novamente, veja seus plantões, 1000 plantões. Pensa numa mulher que faz plantão. Vocês pensam que médico tem essa status de médico, mas bichinha trabalha, viu, filha? Né? Se a pessoa quiser, aproveitando falando de plantões e de trabalho, se a pessoa quiser conhecer você, ser atendida por você, doutora, onde é que ela pode te encontrar? Em que consultório? Em que plantão da vida? Eu trabalho na Clínica Senafert, que fica em Ondina, e também na Clínica Santa Vitória, que fica no Itegara. Ah, você trabalha na Santa Vitória também? Também. Ah, Seu Instagram de contato. Doutora Ana Cláudia Trigo, é o Instagram, né? E bem facinho de achar, não tem dificuldade, não tem ponto, não tem ponto, traço. não tem nada,
Underline nada, tá Nada. ótimo. Doutora Ana Cláudia Trigo. E você, doutora Paula, como é que faz para ser atendida por você? Eu descobri que a gente trabalha bem pertinho, né? Porque eu atendo dentro do Ondina à parte. E é a doutora Paula Cozendei. Será um prazer atender você na minha sessão diagnóstica. Por quê? Eu tenho uma sessão diagnóstica para entender o que está acontecendo com você. Nessa sessão diagnóstica, a gente vai trilhar todo o seu caminho, sabe? Do seu corpo, da sua mente, do seu espírito e das suas queixas. Porque às vezes os pacientes chegam com queixas que estão ansiosas, estressadas, dor de cabeça. Eu falo que isso é a ponta do iceberg. Que a gente vai ver o que está por trás disso. E nessa sessão, eles já fazem uma sessão de acupuntura junto com a trilhagem, para a gente ver qual o plano de tratamento que a gente vai traçar para você. Um plano, né? Um Porque plano tudo de é plano, tratamento. tá vendo, Isso. gente? Não é uma coisa isolada e pronto. É que nem doutora Ana Cláudia. A pessoa vai para uma consulta com você. Depois não aparece mais, não aparece com o exame. Com o resultado do exame. Não vai dar resultado nunca. Exatamente, né? Tem que voltar para poder a gente ver o que está acontecendo, né? Depois de 6 meses, já eu vou começar lá. ali a mudança do estilo de vida, né? Que já vai ser, né? Já vai ser necessário muitas vezes. Seu foco é atender casais que querem engravidar. Isso. Mas você também atende como ginecologista, Como a mulher. ginecologista, a mulher ali até por volta dos 50 anos, principalmente. E a obstetra também faz parto. Faço parto, mas eu não faço consultório de pré-natal. Aí, geralmente, mais no caso dos plantões, né? Onde eu me satisfaço fazendo os partos, né? Onde você se satisfaz fazendo os partos. Tem uma frase que a doutora Ana Cláudia falou assim, uma das primeiras sessões de diagnóstico que eu fiz com ela, no trabalho de mentoria, que eu sempre busco nos meus alunos entender o que é aquilo que te torna única no seu atendimento. Por que a pessoa seria atendida pela ginecologista doutora Ana Cláudia e não por qualquer outra ginecologista? E foi quando foram algumas sessões, né? Pra gente conseguir descobrir isso aí. Foi quando ela disse, eu sou apaixonada pelo ser feminino. Não foi? E foi assim que você começou a estudar. Isso. Na verdade, desde a época da escola, né? Quando eu comecei a estudar aquela parte de ciclo menstrual, né? Que a gente fica ali vendo, né, o que é que acontece no corpo. Aquela aula de biologia bem simples. E daí já gostava disso quando eu fui para a faculdade. Eu tentei, né, evitar até essa questão de fugir da obstetrícia. Eu tenho um tio que é obstetra, meu tio Trigo, um beijo. Mas eu costumo dizer que a minha influência em relação à obstetrícia por ele foi depois do que eu já tinha decidido por fazer a obstetrícia, né? Então, eu me apaixonei quando eu passei na faculdade e que eu vi ali como é que acontece o parto normal, como é que acontece ali os mecanismos, como é que o bebê vai se acomodando ali na pelve, como é que ele vai passando ali para acontecer ali aquele parto e ser tudo perfeito, né? E como que o nosso corpo ele é perfeito, ele responde aos nossos estímulos, ele responde à luz, ele responde ao nosso sono. E tudo isso vai influenciar lá aquele reloginho, porque a gente tem o ciclo menstrual que é ali perfeito e está realmente regular e mostrando que a gente está ovulando, porque a gente está em tudo nesse equilíbrio, né, nesse contato. E aí eu achava sempre muito bom e acabei que não teve como fugir. Nossa, que lindo, meu amigo, isso. Ela é apaixonada por ser feminino. Eu prefiro ser atendida por uma ginecologista que é apaixonada pelo ser feminino. E digo mais, viu? Vou dizer mais uma coisa aqui. Meu próximo relacionamento, porque eu me separei do pai do meu filho, mas foi o melhor naquele momento, ele era o melhor. E ele venceu, ele foi o melhor, ele venceu, ele é uma pessoa maravilhosa, um pai maravilhoso, um homem de valores. Não tenho nada a retirar as qualidades dele. Mas o meu próximo marido, quando eu tiver, eu quero que seja um homem apaixonado pelo ser feminino. Eu quero que seja um homem que ele acha a mulher tão incrível que ele estenda um tapete vermelho para eu passar. Entendeu? Quando for possível, claro que tem a rotina, mas assim, que ele abra a porta do carro para mim. Porque o ser feminino é um ser incrível. E a mãe, aí tá acima de todas as coisas. Porque ser mãe é lindo, é divino. É uma possibilidade que só foi dada à mulher. Então, somos especiais e eu quero um homem apaixonado pelo ser feminino. Inclusive, doutora Paula, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Há 5 meses eu não troco energia com ninguém.
Porque Esse tipo de energia, né? essa energia. Perfeito. Porque eu acredito piamente nessa importância Perfeito. de verificar essa troca ser uma troca responsável. Não estou tendo tempo agora para ver isso, que eu estou focada Em outros projetos. em outros projetos. Quando eu tiver tempo, voltarei a fazer o projeto que vença o melhor. Você perguntou a Cláudia, né, sobre a questão de escolher, né, porque escolheu. Eu comecei a cuidar de mulheres justamente porque eu entendi que as mulheres, elas cuidam de tudo e de todos e elas vão sempre se deixando para depois, porque o servir na mulher já é muito forte. E a gente já vem de uma criação onde o servir é muito forte. Então eu entendi que eu precisava cuidar de mim. E a partir desse momento que eu entendi que eu precisava cuidar de mim, eu fui entendendo que eu precisava cuidar das mulheres. E aí é engraçado, porque assim, eu sou apaixonada pelas minhas filhas, elas são a minha prioridade, mas eu também sou a minha prioridade. E aí eu ensino isso às mulheres, você precisa ser a sua prioridade. Porque não adianta você querer cuidar de tudo e de todos se você estiver doente, porque você volta para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, doente, você não dá o seu melhor. Agora, quando você aprende a se olhar, quando você aprende a se priorizar, você volta uma mãe mais tranquila, uma esposa melhor, uma profissional melhor. Então, as minhas filhas, elas já sabem, você é a sua prioridade. Eu sou a minha prioridade. Mas elas também Isso são. é bom porque também elas estão aprendendo que elas vão ser a prioridade delas lá na Perfeito. frente. Porque depois, quando estiverem casadas, quando forem mães, se a gente não bota máscara de oxigênio primeiro na gente, a gente não vai conseguir colocar Não no vai outro, conseguir, né? perfeito. E você está mostrando da forma correta, que é pelo exemplo. É. E nós vamos cuidando de tudo e de todos, mas também colocando nós como prioridade. Eu falo, mulher, você precisa estar na sua agenda. Me lembrou o filme Adeus a Xana, viu? Nacional. Adeus o Fala quê? muito Adeus a Xana. Uau, vou assistir. Fala muito Quero sobre ver isso, Adeus a de Xana. se priorizar. Adeus a Você tem que ser Xana. você. Xana. Adeus a Xana. Ela vai se omitindo de muitas coisas, inclusive um bocado de sapo. E ficando doente. E aí ela fica de uma forma que aí quando ela explode, meu amigo, aí ela se encontra, ela encontra paz. É isso. Legal. É sobre isso. É não se abandonar. Deus a Xana é uma personagem sensitiva no filme brasileiro da comédia Uma Mulher Sem Filtro. Isso. É? Muito legal. Deus a Xana com X, viu? O nome do filme é Uma Mulher Sem Filtro. Filme de 2025, não é? Antigo, não. recente. É novo. Recente. Legal. Quero Gostei da assistir. sugestão. Amei. Vou assistir também. Vamos lá. Estamos chegando ao nosso final do segundo bloco, né? Algo de recadinho para o seu público. Somente agradecer. Obrigada. Oh. Obrigada a você que nos acompanhou e obrigada, Lina. Obrigada pelo convite. Assim, foi incrível que o estar com vocês. Então, assim, foi uma delícia. E, assim, tudo que é bom a gente precisa partilhar, né? Eu já falei, já indiquei para um monte de amigos. Falei, olha, acompanhe o podcast. É incrível o trabalho deles. Então, assim, muito obrigada por dar voz e vez a tantas pessoas, a tantas mulheres, né? E essa questão, muitas vezes, da fertilidade. Porque a fertilidade, ela vai além de você gerar uma vida. Vai você gerar projetos. Vai sobre você gerar uma vida que faça sentido. Porque muitas mulheres, elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. E o nosso alerta é esse. Mulher, saia do modo sobrevivência. E viva a vida que você tem para viver. Outras já saíram, então vocês podem se inspirar nas mulheres que saíram e saem todos os dias, porque isso não quer dizer que ela saiu, ela é perfeita. Não, é todos os dias. Se escolher. É todos os dias se escolher, sabe? Tem gente que fala orai e vigiai, né? Eu gosto de falar isso, vigiai, porque é todo dia. Você tem que se perceber, se perguntar, peraí, é isso que eu quero? É assim que eu quero viver? Eu tô fazendo as coisas... Se acolher, né? Me acolher, também se acolher, exatamente. Ser gentil com si mesma, porque a gente é gentil com o outro, com o amigo, com o trabalho, com o vizinho, e com a gente é só tome porrada. Eu tenho muito cuidado com isso comigo. Eu, particularmente, eu falo comigo sozinha. Peraí, seja gentil com você também. Perfeito. Você também pode errar, você também... Para que esse nível de perfeição? E isso é importante. Então, estar em mesas assim com mulheres que já chegaram onde você quer chegar, que já têm um pouquinho mais de consciência, é muito importante. E aqui nós temos 2 mães, 2 profissionais incríveis, de muitos anos de experiência, 3, né? 3 mães. Eu tô aqui, um pai, que também tem a sua experiência, né? Tem filhos, tem esposa, tá sempre lidando com mulheres também, dá espaço também para as mulheres, dá
voz às mulheres. Eu gosto de estar nesse ambiente Ele porque a gente gosta. aprende muito. E aqui, o podcast aqui é fantástico. Além de gostar, ele participa e realmente se sente bem. Né? Sabe, ele está aqui no meio de 3 mulheres e se sente bem. Eu quero aproveitar, inclusive, para agradecê-lo de uma forma ainda mais formal aqui, que eu sempre venho agradecendo a ele, desde que nos conhecemos. E quero agradecer agora de uma maneira ainda mais formal, que foi Kilder que me convidou para sentar ao lado dele, para fazer entrevista aqui na Rede GAC Podcast, que eu sempre brinco. É Grupo Amigos do Comércio. Se você não é amigo do comércio, tem uma coisa errada com você. Você tem que ser amigo do comércio. Acho que tudo gira em torno da economia, né? O comércio é natural. E, sobretudo, profissionais. Né? Aqui, sentam pessoas aqui que são profissionais do comércio. Ele criou esse projeto, que é para dar voz e vez às pessoas que fazem o comércio girar. Então, é um veículo de comunicação que precisa ser compartilhado. Se você é amigo do comércio, faça isso. Se você é inimigo, não quero nem falar com você, sai daqui, tô fora. Então, quero lhe agradecer, meu amigo, por ter me convidado para vivenciar essa oportunidade ao seu lado. Você é um homem incrível que eu admiro. E dizer às pessoas que, de acordo com as minhas prioridades e escolhas, hoje é o meu último dia ao lado dele como apresentadora, pelo menos por enquanto, né? Porque eu vou focar no programa Postura de Dona. E preciso colocar essa energia, e aí eu preciso desequilibrar um pouco os pratos, né? Então eu vou voltar minha energia para cá, mas eu quero dizer que foi um marco muito importante para mim, na minha vida pessoal e profissional, você ter me feito esse convite. Para mim foi uma experiência realmente conduzida por Deus, ter conhecido você, sua família, sua esposa, seu filho, seu genro, Arthur. Foi realmente uma experiência conduzida por Deus, uma oportunidade conduzida por Deus. Lhe agradecer muito por esse tempo de trabalho e torcer muito. Pode contar comigo para elevar o nome da Rede GAC. Sim, pode continuar contando comigo dentro da minha previsibilidade das minhas atividades. E você está também colocando disponibilidade para uma outra entrevistadora sentar ao seu lado, né? Como é que é esse projeto? O próximo que vai vir agora é um homem. Tá? É um homem, é? Porque assim, eu gosto muito Entrevistador. dessa coisa de ter o lado feminino, porque, por exemplo, se você for reparar bem, a maioria de quem sentou ali foram mulheres. Então, essa comunicação é muito importante. Então, tá vindo um homem agora... Para bater bola de uma maneira mais... É uma nova experiência. Equilibrada. É uma nova experiência, certo? Mas assim, é como a Lina falou, temporada, são fases, certo? E é bom essa renovar, alternância, tá? Isso não significa que a Lina vai estar afastada, tá? As portas estão abertas para os projetos dela também. Eu sei que ela tem... grandes projetos a executar e precisa desse tempo também, tá? Mas eu também quero agradecer pela sua participação. Você somou muito para o nosso projeto, tá? Espero que essa amizade continue durante muito tempo e, com certeza, em algum momento você vai estar aqui com as suas convidadas. Olha, que eu estou indo aí com minhas convidadas aí. Abre uma agenda para mim aí. Está aberta. Sucesso, meu amigo, sucesso. Você é visionário, criativo, o artista, o homem das ideias. Continue para entregar o seu serviço, o seu propósito, que está relacionado à comunicação, que está relacionado a servir. Então, continue, eu vou estar assistindo vocês aí. Faltou a doutora Ana Cláudia, né? Dar o tchauzinho dela aí, o recadinho então, dela. Eu quero agradecer também um convite. E eu quero dar um recado dizendo que não precisa ter medo de procurar ajuda, né, para poder a gente avaliar essa questão da fertilidade. Não precisa ter medo de procurar o especialista. Não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes a questão é muito mais simples do que você pensa. Então, procure uma ajuda e uma ajuda específica para poder não perder o seu tempo, que é precioso. Perfeito. Isso aí. Maravilha. Então, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. Hoje, dia 27 de abril, tá? É mais uma edição da Rede GAC Podcast. Tivemos aqui um bate-papo tranquilo, descontraído, muito produtivo com a doutora Paula Concedei, fisioterapia e acupuntura, e doutora Ana Cláudia, ginecologista e
Intertileuta, que também é um termo novo, também que eu não sabia. Para mim, né? Para o meu vocabulário, para o meu repertório linguístico, não existia esse termo. E agora eu aprendi mais isso, que aprendo muita coisa aqui, viu? Vocês ensinam muito. É assim, avanço. Acho que eu avanço quase 6 meses aqui em um dia. Misericórdia. Realmente. Então, estamos chegando no final. Teremos o próximo bloco agora no dia 11 de maio, tá? Estaremos de volta com um novo parceiro e mais uma fase, mais um período para poder a gente enriquecer o nosso trabalho. Grande abraço a todos e obrigado. Eu adoro fazer assim, ó.